quando a gente fala, né, o que pode acontecer no ano que vem, tem classes de investimento que podem sofrer muito mais que... O que vai depender? Para saber se vai ser um ano bom ou um ano ruim. Cara, vai depender muito de como que o Brasil vai lidar com a questão da sua dívida. Né, que a gente chama da questão fiscal. Teria que entrar alguém com uma responsabilidade fiscal. Tem que entrar alguém grande. e falar o seguinte, ó, o Brasil tem um problema de dívida. Aí, pô, por que o Brasil tem um problema de dívida? Essa é a parada. Tem gente que não entende. Seguinte, por que tem gente que não entende? E tem muita gente que não sabe explicar também, porra. Porque é difícil. Pensa só. Tem um cara que falou o seguinte, ó, você tá a vida inteira falando que o Brasil... Você escuta, faz quantos anos que o Brasil tem um problema fiscal de dívida? Nossa, desde escola, sei lá, desde sempre. Desde sempre. É. Só que se eu te falar o seguinte, ô, Lucão, a dívida dos Estados Unidos, com relação ao nosso PIB, ela é muito maior que a do Brasil. Cacete. Do Japão é o triplo da do Brasil, com relação ao PIB. Você fala, cacete, porra. Então como é que o Brasil deve ir lá 76% do seu PIB... E os caras ficam falando que o Brasil tem um problema de dívida. Que tá quebrado, né? Fudido. Os Estados Unidos deve 120% do PIB, ninguém tá falando isso. O Japão deve 200% do PIB e ninguém tá falando isso. E aí, qual que é a parada? Né? Por que o Brasil ele tem esse problema fiscal? Porque não depende só do tamanho da dívida. Não depende só de onde a gente tá. Depende da velocidade que esse negócio está crescendo. Então, quando a gente olha a dívida dos Estados Unidos, 120% do PIB, a do Japão, 200% do PIB, você faz vários cenários, cara, de inflação mais alta, de juro um pouco mais alto, de juro um pouco mais baixo, para isso crescendo um pouco mais, um pouco menos. Você vê que os caras estão com a dívida bem mais estável. Você vê qualquer cenário e a dívida dos caras é estável. O juro que eles têm lá, que é aquele juro neutro que eu falei, que no Brasil é 9, do Japão é 0. O dos Estados Unidos é 3. E o juro do Brasil é 9. É o triplo dos Estados Unidos. Não dá nem para fazer esse múltiplo do Japão, porque é muito perto de 0, o do Japão. Então pensa só, Lucão. Pô, você ganha 100 mil reais por ano. E aí você tem uma dívida de 75 mil reais. Você deve 75% do que você ganha de salário em um ano. Eu, Gui, ganho os mesmos 100 mil reais que você. Só que eu devo 120 mil reais. Você vai falar, puta, Gui, você tá muito mais fodido do que eu. Só que eu falo, Lucão, só que a sua dívida de 75 mil, ela cresce numa velocidade, nos juros de 20% ao ano. O meu cresce a 3% ao ano. Então, qual que é a parada? Você deve 75 mil hoje. Passou um ano, você deve 20% a mais. 15 mil a mais. Você já vai dever no final do ano que vem 90 mil. O meu é 3%. Então, se eu devia 120 mil, eu vou dever 126. Você, 90 mil, já passou de 75% da sua renda para 90% da sua renda. No ano seguinte, mais 20%. Você já vai estar devendo 108 mil. E a sua renda continua em 100 pau ali. Ou seja, você já está devendo 108% de tudo que você faz de salário em um ano. E eu vou estar devendo ainda 129. Muito perto do que eu comecei. No ano seguinte, quanto que você vai dever? Pô, 130 mil. Você me passou. Em 3 anos, você me passou. Mesmo você partindo de um lugar muito mais baixo. Por quê? Porque os juros da sua dívida, da dívida que você fez, é muito mais alto. A sua dívida é muito pior. Então, quando a gente fala que pô, o Brasil tem um problema fiscal, não é só olhando o tamanho da dívida brasileira. É olhando a velocidade com que ela cresce. Pô, ali em 2012, a gente estava com uma dívida PIB 50%. Então, é como se a gente falasse o seguinte, ó, o salário do Brasil é 100 mil em um ano, ele deve 50. Passados 10 anos, estamos quase com 80%. Cresceu muito rápido num período curto. Vale lembrar que a gente está falando de um país, a gente não está falando de uma pessoa. Então, 30% em 10 anos é um crescimento de dívida muito alto. E aí, qual que é a grande parada? O grande ponto aqui é que esse crescimento da dívida ele é exponencial, né, velho? Tipo, pô, se eu tinha 50 mil... Pode falar. Eu ia falar, como resolve essa dívida? Então, como é que você resolve essa dívida? Aí, essa dívida cresce, ou ela cresceu por 2 fatores. Você gastou mais do que... Aí tem um conceito em economia, que é o primário e o nominal. Vou simplificar a parada aqui. O que é o resultado primário do governo? É o quanto que ele arrecada de imposto e o quanto que ele gasta desconsiderando a despesa com juros. Então, lá atrás,
ali mais na época do governo Dilma, a gente afrouxou muito. Ali no final do mandato do Lula, no segundo mandato do Lula, a gente começou a gastar muito mais do que a gente arrecadava, desconsiderando a despesa de juros. Então pensa você, pô, ganho 100 mil, certo? Tô gastando 110 mil por ano. O que acontece? Sua dívida cresce. Pô. Sim. Além da sua dívida crescer porque você está gastando mais do que você ganha, tá entrando no cheque especial, tem o próprio juro do cheque especial. Então, quando a gente coloca o juro da dívida brasileira, a gente fala que é o resultado nominal. Então, o Brasil, a dívida dele cresceu bastante nesses últimos 10 anos, lá desde a Dilma até mais ou menos aí... Pô, até agora, vamos colocar aqui, por 2 fatores. Mas principalmente na Dilma, a gente gastava muito mais do que a gente arrecadava, desconsiderando a despesa com juros. Então, a nossa dívida cresceu pra caramba. E além disso, o nosso juros é muito alto. Então, o juro brasileiro de, 15%, faz com que os trilhões de reais que a gente tem em dívida, só de juros a gente tem que pagar centenas de bilhões de reais por ano. Então, a dívida ela cresce por esses 2 fatores. Primeiro, porque a gente gastou muito mais do que a gente arrecadava no passado, e agora só de juros ela cresce enlouquecidamente. Aí, qual que é a parada? O que a gente precisa fazer, então, Gui, para parar de que essa dívida cresça? Aí tem gente que fala o seguinte, é só a gente baixar os juros. Porque olha só, hoje o Brasil, a gente fala, o Brasil tem um problema fiscal. Só que se hoje a gente olha quanto que o Brasil arrecada de imposto e quanto que a gente gasta desconsiderando juros, a gente está praticamente zerado, quase que zerado. Então não dá pra gente dizer que o Brasil, tá gastando pra caraca aí, tá gastando muito mais do que arrecada. Porque esse resultado primário, ele é quase zero. Ele é quase zero. Tá muito melhor do que na Dilma. Muito melhor do que na Dilma. Muito melhor. Só que qual que é o problema hoje, que é muito maior? É o quanto que a gente gasta de juros. A bola de neve. A bola de neve. Hoje, como você tem uma dívida mais alta e você tem um juro mais alto, meu amigo, são bilhões de reais por ano da dívida crescendo só de juros. E a galera fala, Gui, então esses caras estão de sacanagem, velho. Sim. É só baixar a taxa de juros. Só que a taxa de juros não tá aí para controlar a dívida. Ela tá aí pra quê? A gente falou no começo do episódio. Controlar a inflação. Controlar a inflação, cara. Tipo, uma analogia como se fosse finanças pessoais eu ganho 10 mil reais e eu gastava 12 mil, fiz uma dívida gigante de cartão de crédito, mas aí eu fiz educação financeira e comecei a gastar abaixo de 10 mil. Perfeito. Só que eu não sobrou dinheiro pra eu quitar a dívida que eu tinha feito a bola de neve. Perfeito. Você Basicamente ficou 10 anos ganhando 10 mil e gastando 12 por mês. Aí você falou, eu vou resolver meu problema. Como? Fiz um curso de educação financeira, hoje em dia eu ganho 10 e gasto 10. Resolvi minha situação, certo? Errado, E a dívida que tu fez nesse período? Ou o juro que tá correndo, meu amigo? Tu precisa resolver isso. Então, o problema do Brasil hoje de endividamento não é um problema atual. A gente veio contratando essa parada há mais de 10 anos, Por quê? Porque a gente gastava mais do que a gente arrecadava, justamente. Mas da onde que foi esse... eu não queria voltar tanto assim, mas o que foi esse pontapé inicial aí do gasto desenfreado, cara? Foi a Copa, as Olimpíadas? O que foi? Não. Aí não é Copa, Olimpíada, não é que faz um rombo bilionário assim, não. É mais uma visão de que, cara, pra gente fazer o Brasil crescer, fazer o Brasil sair de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido, quem principalmente vai estimular a economia não é o setor privado, é o governo, então a gente tem que gastar muito mais do que a gente vai arrecadar. E a dívida? A estimativa era que o Brasil ia crescer tanto, o PIB ia crescer tanto, que o percentual da dívida PIB não ia ser relevante. Resultado, não crescemos, conforme esperado, inclusive a gente teve 2 anos consecutivos do PIB caindo mais de 3%, assim, o pior período para um país que não estava em guerra nos últimos 100 anos, foi o Brasil, medalha pra gente. Ou seja, deu super errado. O que aconteceu? A gente saiu com uma dívida mais alta, não crescemos o que a galera queria que a gente crescesse, e aí agora a gente tem esse problema de uma dívida muito mais alta, e aí o juro fica, fazendo com que a dívida cresça ainda mais num efeito bola de neve. Então, assim, nem vale a pena a gente entrar muito lá atrás, porque o que interfere agora, o que muda agora é como é que a gente vai resolver essa parada. Mas tem solução essa parada? Tem solução. Qual que é a solução? Matematicamente, ela é muito simples, velho. Matematicamente, a solução é simples pra caramba. Se o Brasil falar o seguinte, eu vou arrecadar mais do que eu gasto, 2% do PIB. Eu vou fazer isso. E ele consegue? Tá resolvido. Resolveu. Acabou. Tipo assim, a galera vai falar, caralho, o Brasil realmente tá conseguindo gastar 2% do PIB a menos
do que ele arrecada, desconsiderando a despesa de juros. Mas, pô, e a despesa de juros? Só o compromisso, a credibilidade que você vai trazer com isso vai fazer com que as expectativas de inflação cedam pra caramba. Mas tem alguém que tá afim de resolver isso? Porque eu imagino que o dinheiro gasto desenfreado, ele também é uma artimanha de campanha do cara falar assim, não, pô, tô gastando dinheiro aqui, tô fazendo as coisas aqui. Dinheiro meio sujo, dinheiro corrupto. Tô fazendo acontecer aqui, então não sou eu que vou agora no meu mandato economizar, cara, deixar de fazer as coisas, porque depois vai acabar meu mandato daqui 4 anos, os caras vão falar que eu não botei nada pra frente aí. A expectativa ano que vem sai um monte de escola e aqui hospital. arrumando aí. planilha de Excel durante esses 4 anos inteiros. Vou correr o risco de ser chatão aqui, tá? Mas qual que é a parada? Primeiro, você cortar gasto, ele é impopular. Justamente nesse sentido. Pô, pensa assim, um governo que chega agora... Qualquer um, velho. Podia ser qualquer um, tá? Falar o seguinte, pô, agora, cara, sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer um ajuste fiscal. Ele pode falar, ele pode sair, fazer a campanha mais linda do mundo. Rádio, televisão, porque o Brasil precisa disso para voltar a crescer e tudo mais. Na hora que ele fizer o primeiro, pode ser até quem defende hoje responsabilidade fiscal, tá? O cara precisa cortar gasto de algum lugar. Ele vai cortar. E onde ele vai cortar gasto, o que a oposição vai fazer? Tá vendo? Tá cortando, ó, cortou verbas daqui, cortou verbas dali. Então o Brasil ele é um país muito imaturo politicamente. Mas não é isso que a Argentina tá fazendo? Cortando verba. Mas olha como é que tá a oposição. Né? Cortando gasto. Olha como é que tá a oposição. Tá ferrenha. E na Argentina é uma outra parada. O presidente ele já entrou com esse discurso muito forte. Tipo, pô, a gente tem que cortar e tudo mais. Agora pensa um governo que foi eleito, zero desse discurso, Sim. começar a fazer isso agora. Ainda mais em véspera de eleição. Esquece, meu amigo. É muito impopular. Além disso, cara, o Brasil ele tem uma característica muito bizarra, que é o seguinte, a maior parte, mais de 90% do gasto do que o Brasil faz hoje, a gente fala que é obrigatório. Tipo assim, não tem como ele reduzir. A maior parte do gasto. É tipo despesas essenciais, né? Despesa essencial. É tipo assim, ó, tô aqui no escritório do Grupo Primo, salário dos caras, posso não pagar o seu salário? O seu salário? Por favor, não continue pode, pagando. pô, tem que pagar. Aluguel do prédio, não pode. Você mandaria embora, né? Então, como se o Grupo Primo estivesse trabalhando 90% do gasto, é obrigatório. Aí o Thiago chega e fala, rapaziada, vamos cortar gasto. Eu falo, Thiago, não tem como cortar gasto. Não dá, pô. Senão a gente vai ter que mandar os caras embora e tudo mais. Não dá pra mandar o cara embora? Setor público é diferente, né? Você não pode chegar e cortar os caras. Então... Pô, até quando isso também, né, cara? O cara nem vai pro escritório até quando, tipo... Cara, você bem. Mas 90% do gasto é obrigatório. Então, a margem para qualquer governo, tá? Entrar hoje, seja o Lula, seja o Tarcísio, seja um Zema, e aprovar um corte de gastos, ela é, minúscula. Porque a maior parte do gasto é obrigatório. Porra, Gui, então fudeu, o que o cara precisa fazer? O cara ele precisa fazer uma reforma para tornar a maior parte desse gasto, tirar desse lado do obrigatório. Então é uma parada difícil de fazer. Você vai ter que passar na Câmara dos Deputados, vai ter que passar no Senado. Imagina o cara falando o seguinte, pessoal, e às vezes pode fazer sentido matematicamente. Fala, olha, a gente não precisa que o gasto com educação cresça nessa velocidade, acima da inflação. Cara, pensa alguém falando essa porra lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Imagina a oposição. Quê? Você tá falando que o gasto... O cara é louco. Tá vendo? Vocês botaram um cara aí que ele é contra a educação, contra a saúde. Não, e tem mais, né? Quando a gente começa a falar de campanha política... Você explicar uma reforma para as pessoas... É muito complicado. Para o grande eleitorado. Em vez de você explicar que você vai gastar com educação, vou construir escola, vou construir ponte, hospital... Isso aqui eu entendo. Eu sei o que é escola, eu sei o que é hospital, eu sei o que é criança. Agora, eu não sei o que é uma reforma. Pera aí, o que é isso? O que vai me trazer? Eu quero ver. Tangível. Cadê? E assim, se você faz uma reforma e se você consegue economizar 2% do PIB em gasto, cara, todo mundo ia sentir melhor. Todo mundo. Sem exceção, o juro, a expectativa de inflação ia ceder. A gente já fez isso, pô. O Temer fez isso. Por que a gente conseguiu ter... Sim, vamos tirar o período da pandemia, tá? A Selic, antes da pandemia, ela foi para 4,5%. Eu lembro disso. Por quê? Porque o cara, ele veio com uma proposta fiscal rígida. O que era a proposta fiscal? Que, o gasto do Brasil não vai crescer. Então o cara falou, se o gasto do Brasil não vai crescer, a dívida pública do Brasil vai estabilizar. Só de aprovar essa reforma, meu irmão, a expectativa de inflação
afundou. O que o Banco Central conseguiu fazer com os juros? Cortar os juros pra caramba. Que era quando se falava de teto de gastos, que depois foi pro Beleléu, né? Teto de gastos foi pro Beleléu, a gente aprovou. Eu lembro nessa época, eu comprei geladeira. Tipo assim, era aquela época que a gente fazia mercado, eu falei assim, meu, não é possível que naquela época a gente era muito mais rico do que a gente era hoje, cara. Você fazia, você comprava um monte de coisa e tipo assim... Tipo, você parecia que tava tudo barato, entendeu? Então, a inflação tava baixa, cara. Você tinha juro baixo, você tinha, pô... Só que assim, foi um soluço porque depois veio a pandemia, né? Puta, aí veio a pandemia, aí... com tudo, né? A gente tava passando por um período, tipo, pô, econômico muito positivo, né? De juro baixo e tudo mais, e aí foi a parada que aconteceu. Então o Brasil ele tem esse problema fiscal, de endividamento, que não vai ser simples de solucionar. Mas por que eu tô um pouco mais construtivo com isso? A última vez que a gente decidiu por não resolver, não atacar esse problema fiscal de endividamento foi com a Dilma, bicho. O que aconteceu? A gente teve a inflação explodindo para mais de 10% em um período de 12 meses. A gente teve os juros tendo que subir às pressas para tentar conter esse aumento da inflação, porque senão ela ia degringolar. E a gente teve 2 anos consecutivos de PIB bem negativo. De novo, medalha para o Brasil, de maior crise econômica dos últimos 100 anos e um país que não estava passando por uma guerra. Sim. Certo? Quem estava naquele período, no governo Dilma, envolvido no governo Dilma, cara, cadê a Dilma hoje, politicamente? Já era. Cara. Já era. Pessoas que eram ministros da Fazenda, pô, que estavam envolvidas no governo. Se estão no PT ainda, estão ali, pô, mais, sabe, low profile. Por quê? Porque, cara, que se queimaram de um nível absurdo. Qual que é meu ponto hoje que eu tô um pouco mais construtivo? Não acho que qualquer governo vai resolver o problema fiscal do brasileiro a ponto de falar o seguinte: caraca, a dívida pública no Brasil agora vai começar a cair. Nossa, top! Mas eu acho que todo mundo tem a ciência hoje de que é preciso fazer alguma coisa. Por quê? Se a gente não fizer alguma coisa, a bomba vai estourar igual estourou com Dilma. E se estourar igual estourou com Dilma, rapaziada, gente aqui que tá aqui, ó, vocês já sabem o que aconteceram lá atrás, né? Vai acontecer de novo. Vai ser inflação acima de 10%. Se não subir os juros, vai ter que correr atrás de novo. Recessão ferrada. Aí a gente não se elege mais nem para síndico de prédio novamente.